capítulo 1 do livro de Ezequiel, quem encontrou, diga amém. Amém. E aconteceu no 30º ano, 4º mês, 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. 5º dia do mês, 5º ano do cativeiro do rei Jeoaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Capítulo 2, versículo 1. E disse: Filho do homem, põe-te em pé, e falarei contigo. Podeis assentar, por gentileza, pelo minuto, só não perca a sua atenção. Aleluia. Por gentileza, volte sua atenção até essa tribuna. Quero ser breve, mas primeiramente preciso fazer os preâmbulos introdutórios para que nós então podemos reportar a esse texto de maneira incisiva, pensando mesmo, extraindo de forma exegética e sinótica aquilo que Deus quer aplacar em nosso coração. Essa palavra arde em mim. Eu desejo que você também seja edificado pela mesma, pois é a palavra de Deus que irá te nortear, direcionar e lhe dar um alinhamento com o propósito daquilo que você veio buscar ou tem intenção de estar se alinhando com Deus para a obra do seu reino. Nós estamos lendo no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 1, o momento do seu chamamento. Ezequiel se encontra às margens do rio Quebar. A história vai nos contar que no ano 605, Nabucodonosor, juntamente com os caldeus e tudo aquilo que envolvia uma guerra nacional de fronte contra Israel, Judá, Reino Norte e Reino Sul. Os caldeus invadem porque era profecia também liberada por Deus através de Jeremias. Jeremias profetizou o cativeiro, Israel não dando crédito à palavra de Jeremias. Deus mais uma vez sacode a estrutura do profeta e diz: esse povo é um povo de cerviz dura, mas porém profetiza contra eles. O povo continua obstinado de coração, seus ouvidos estão agravados à voz de Deus, estão dando crédito a outros profetas, estão dando crédito a profetas que não falam de forma que Deus possa ser o direcionamento das suas palavras. Então Deus, nesse momento de colocar ordem na casa, chama Jeremias, assina o divórcio no capítulo de número 3, que é conhecido como libélulo. Mais uma vez, Deus está se divorciando de Israel. Israel não está ouvindo Jeremias, que com tanta incisão, com tanta força e veemência em tuas palavras, não está sendo ouvido por Israel. Isso, a Bíblia nos informa que no ano 605, os caldeus invadindo leva cativo a primeira leva, os mais nobres, os de falas mais rebuscadas do hebraico, os de boa aparência, a saber, Daniel, Azarias, Misael, todos eles são cativos e levados na primeira leva, introduzidos dentro do palácio para aprender a língua dos caldeus, os costumes. Seus nomes são mudados, eles estão dentro do palácio, são cuidados por eunucos, são catalogados entre os mais nobres e belos para então se assentar à mesa do rei e participar dos seus manjares. Nós conhecemos a história no livro de Daniel, no capítulo 1 e 2, nós vemos isso acontecer. Ora, na segunda leva, no ano 585, agora vai acontecer que os caldeus, mais uma vez, vão invadir Jerusalém. Agora, eles vão queimar as portas, vão destruir os muros e vão levar aqueles homens que são os mais fortes, os mais robustos, à mão de obra. Agora, Nabucodonosor quer construir os muros, proteger, elevar o seu jardim elevado, uma das grandes 7 maravilhas do mundo na época, de tanta beleza e exuberância que Nabucodonosor introduziu nesse jardim.
que estavam já pendurando as suas harpas no salgueiro, como diz o salmista, não tinha mais o que cantar, não tinha mais o que louvar, porque eles tinham na sua mentalidade, segundo a tradição, que não adiantava adorar a Deus em terras estranhas, em terras do inimigo. Não é à toa que você vai ver Naamã levando terra para a Síria, porque ele vai entender que Deus só fala na terra de Jerusalém. Assim os cativos também estavam, pensando que Deus só falava em Jerusalém. O tempo vai se passando, a forma braçal de trabalhar é amassar barro na beira das margens do rio Quedar. E ali então está o pastor desta igreja, o pastor Ezequiel. Agora, este homem produzido ali também, deixado. A história vai dizer, e quem vai falar isso é Adam Clarke, acerca do Antigo Testamento, sobre o profeta Ezequiel. Vai falar que na peleja, na luta, Ezequiel vai perder o seu pai. Seu pai é sacerdote, que tenta defender a arca, tenta defender o templo. Seu pai morre. Não subsequente também pelos ferimentos, a sua mãe também morre. Ezequiel, no desespero, porque sabe que está galgando algo dentro do seu coração, entusiasmo do mesmo é querer ser como seu pai. Ele está observando, porque o exemplo arrasta mais do que palavras. E o seu pai é um sacerdote libado, abalizado por todas as 613 prescrições de Moisés, no livro Vaikra, no Levítico. Agora, Ezequiel observa, porque observando, Ezequiel sabe o que quer. Só que Adam Clarke vai dizer que ele está amassando barro com uma cana no seu pescoço, como se fosse um jugo, colocando barro nos baldes para manter o equilíbrio e levar, para que sejam amassados e feitos tijolos, para então montá-lo. Ezequiel também, no meio da caminhada, vindo, quer aqui reportar nessa decisão de estar, sem querer, longe do templo, longe da adoração, longe do sacerdócio, longe de aprender tudo aquilo que ele estava se protagonizando para que aquilo fosse acontecer na sua vida. Preste atenção, por gentileza. Ezequiel entendia, por ser a tribo de Levi, por seu pai ser sacerdote. Ezequiel tinha um sonho, Ezequiel tinha um desejo. No âmbito da sua alma, Ezequiel queria ser sacerdote. O desejo de ser sacerdote, Ezequiel ardia como chama, queimando a sua alma, porque ele entendia que todos os desejos passavam por uma prescrição, a saber, os coatitas, os gersonitas, os meraritas, filhos de Levi. Eles aprendiam no tempo e tinha toda uma questão de preparação. Era sabido de todos que naquela época eles ousavam colocar os seus filhos na escola. Quem construiu essa escola no templo foi o próprio Salomão. Colocou 3 recâmaras subsequentes, uma acima da outra. A primeira recâmara, o sacerdote, o levita, aquele que estava aprendendo. Ezequiel passou por ela. A história conta que Ezequiel aprendeu como era a primeira recâmara e o que se fazia na primeira recâmara. Na primeira recâmara ele aprendeu o Vaikra, que é o Levítico, a lei levítica, como sacrificar, como era o sacrifício, os 7 grandes sacrifícios, como se portar diante do altar, como lavar as mãos na bacia, como oferecer o primeiro olã, que significa holocausto. E olã no hebraico é aquele que sobe junto. Ezequiel estava entendendo que sacrifício não se oferece somente na forma horizontal, é necessário subir junto com o sacrifício. Olã é justamente isso. É quando você oferece alguma coisa para Deus, você não oferece no horizontal, você oferece na vertical, você sobe junto. Você quer encontrar Deus, você quer ver Deus. Sacrifício não fica aqui. Você é necessário ir junto com o seu sacrifício, com tua adoração, com tua glória, com tua aleluia. Você precisa sair do ambiente, por mais que o ambiente é espiritual. Você precisa invadir a eternidade. Você precisa sair daqui. O altar é só o momento de você entender: eu vou oferecer o meu olã, mas eu vou subir junto com ele. Eu vou ir junto com ele. Ezequiel sabia muito bem como se prepararia. Ele se preparava, ele estava olhando, observando. E toda essa observação dava para ele um crescimento de maturidade. Observe que esse Ezequiel que agora cito aqui é um moço que está aprendendo, um moço que está na primeira recâmara. Agora Ezequiel vai subir as escadas para o segundo degrau, para a segunda recâmara. Então, para subir as escadas, era necessário que você não perdesse a sua atenção.
grande para chegar até o ponto que Deus quer, é muito grande. Começa com degraus pequenos, cada hora vai ficando maior, porque a dificuldade para alcançar a maturidade espiritual, ela é incisiva, ela é violenta, ela é grande, ela é algo que vai mover a alma de Ezequiel. E por que eu disse dos degraus? Você vai entender então, porque o levita também, o velho levita, o velho Asaf, já com suas cãs brancas, no Salmo de número 73, ele vai dizer, querido sonoplasta, que então ele vai subir os degraus, e o texto vai dizer que quando ele olha para o ímpio, os seus pés quase se escorregaram. Ezequiel também está subindo esse degrau. O Salmo 73, o velho Asaf, já com cãs brancas, está subindo o degrau, mas olhando para o ímpio, ele diz: os meus pés quase se escorregaram, quase escorregou no degrau, porque não era permitido um levita, um sacerdote, subir os degraus escorregando, era destituído do seu posto, era tirado do seu lugar. Por isso que o salmista, no Salmo 73, o levita, já o senhor de idade, o Asaf, o senhor que regia o coral, que fez a presença de Deus descer na inauguração do templo, é ele que estava, Jedutum, Asaf e Emã, que estava regendo aquele coral. Então quando ele olha e vê que seus pés quase escorregaram, ele diz: aí quando eu entrei no templo eu vi o fim dos ímpios. Então ele entende que é melhor firmar os pés do que escorregar. Asaf agora sobe para a segunda recâmara. Na segunda recâmara é diferente, porque Ezequiel, na verdade, subindo lá, ele vai entender que ele precisa agora ter uma atenção dobrada, porque agora vai se ensinar como se imola um cordeiro. Tinha que fazer o corte no hebraico é o corte na gola do cordeiro, ou aqui na jugular do cordeiro. Ou seja, o sacerdote deveria aprender na segunda recâmara como amolar o cutelo, como ver a veia central do corte da sua jugular. Também tinha que saber cortar o cordeiro sem deixar o cordeiro chorar ou gemer. O cordeiro foi mudo para o matadouro, segundo aqueles que estão escrevendo de forma profética. Por isso que Jesus não chorou, não gritou, não gemeu, porque o sacerdote tinha que saber imolar o cordeiro sem deixar o cordeiro fazer nenhum ruído ou som. O cordeiro tinha que ser imolado para que ali então viesse a acontecer a primeira prova. Então a primeira prova é: ele está crescendo, ele amadureceu, ele aprendeu, ele amolou o cutelo, ele cortou certo, e mais, ele tinha que pegar o cordeiro de uma só vez, pegar o cordeiro pela parte traseira e rodar acima da sua cabeça 360 graus, para que o sangue do cordeiro viesse a aspergir na túnica branca de quem estava de frente do altar. Ele tem que aprender isso. Lembra de Simão Sirineu? Simão Sirineu está com a túnica branca, ele tem que correr para o altar, é hora nona, ele quer ir até o altar do holocausto para pingar na sua túnica o sangue do cordeiro. Ele tem que molhar. Quando ele vai sair, o soldado constrange Sirineu e pede para ele levar a cruz de Cristo. Sirineu não está à toa ali. Sirineu é algo da história que nos chama a atenção e salta no texto de forma peculiar. Então Sirineu sabe que tem que molhar e ele resiste: não, eu preciso levar a minha túnica molhada com o sangue do cordeiro. Só que mal ele sabia que o cordeiro estava sangrando, carregando a cruz de madeira. Ele não molhou na ponta do altar, mas molhou a túnica no Calvário. Ele não molhou a túnica sua na ponta do altar, mas molhou pelo cordeiro vivo que tira o pecado do mundo. Quem já manchou, quem já manchou a túnica aqui? Quem é que manchou a túnica? Levanta a mão para cima. Cadê a geração de túnica manchada? Cadê o jovem de túnica manchada? Ezequiel vai subir para a terceira recâmara. Na terceira recâmara agora Ezequiel vai ganhar o seu primeiro éfode. Esse éfode você vai encontrar também Davi usando, Samuel usando, ainda menino. Samuel está usando o éfode ainda menino, não era permitido, segundo a lei mosaica. O éfode só era entregado para alguém que tinha 20 anos ou 30 anos, porque o sacerdote durava somente até os 50. Então de 20 a 30 anos o éfode é entregado. Samuel tem 16 anos. O que nós apresentamos com isso? Samuel está de frente da arca, vestindo o seu éfode de linho fino, que só era permitido um sacerdote de 20 a 30 anos usar. O que é que Samuel está nos ensinando? Eu já sei o que eu quero.
e ministrar diante da arca, mas eu já sei o que eu quero. Eu não estou de brincadeira com o ministério, eu não estou de brincadeira de pregador, eu não estou com brincadeira para louvar, eu não estou com brincadeira para reger, eu não estou com brincadeira para tocar, eu já sei o que eu quero. Ezequiel aprendeu tudo, Vaikra, aprendeu as leis. Ezequiel aprendeu a excelência e servir ao Senhor. Diga, excelência. Ezequiel aprendeu a excelência de servir o Senhor. Por quê? Porque para Deus o bom não serve. Aleluia, Senhor. Alguém chamou Jesus de bom. Ele disse: bom é Deus. Para Deus é excelência. Ezequiel aprende que não dá para lidar. Ezequiel agora vai aprender as suas indumentárias. Ele vai saber que ele tem que vestir certas indumentárias, uma túnica, uma cirola. Ele coloca a mitra, coloca o seu manto sacerdotal. Ele aprende essas coisas, visualizando, tendo uma visão. E essa visão encanta Ezequiel. É isso que eu quero. É isso que eu quero para mim. É isso que eu quero ser. Eu quero ser sacerdote. Ezequiel então aprende também que tem que colocar nessa túnica, nesse manto sacerdotal, o seu ofício. Tem que amarrar uma corda em seus lombos, feito de pele de texugo. Texugo é um animal que não gosta de sujeira, ele se limpa a todo instante. Então por isso que Deus usa a pele de texugo para fazer a corda, para levar até o sacerdote após o véu. Ou seja, ele sabe que ele tem que se preparar. Ele tem que colocar uma gota de sangue no polegar direito, no polegar direito da mão, no polegar direito do pé, na orelha direita. Por isso que tem que ter sangue na orelha direita, irmão, presta atenção. Lembra? Eu quero abrir para parênteses, posso? Diga amém. A Bíblia diz que quando Pedro vai andar junto com Jesus no Getsemane, ele corta a orelha de Malco. Malco, ele é servo do sumo sacerdote, ou seja, um levita que está pronto para ser sacerdote. A Bíblia vai nos informar que Pedro saca ali da espada e corta a sua orelha direita. Diz o escritor, o médico, aquele que entendia de anatomia humana, Dr. Lucas. Quando ele escreve isso, cortou a sua orelha direita. Ele está dizendo: se ele é servo do sumo sacerdote, agora está sem orelha, segundo a lei mosaica, não poderia ter nada de impinge, nenhum defeito, nenhuma orelha cortada, nenhuma pele que é manchada, nenhum osso quebrado. Para ser sacerdote tinha que ser perfeito. Então nessa questão, quando corta a orelha direita, é como se Pedro estivesse dizendo, nós olhando e prescutando a Bíblia, nós olhando para Malco e dizendo: acabou, não vai ser mais sacerdote. Você pode ser levita, mas sacerdote não mais. Jesus ajoelha, pega a orelha dele e diz: eu devolvo o ministério. Só que tem um detalhe: se você não der glória, nós vamos parar de pregar daqui a pouquinho. Tem um detalhe: para que o sacerdote, para que o levita se tornasse sacerdote, Ezequiel sabia que tinha que colocar sangue de cordeiro na orelha direita. A Bíblia diz que Jesus suou sangue no Getsemane. Quando Jesus coloca a orelha dele sangrando, diz: eu te devolvo o teu ministério, eu te devolvo o teu ministério. Eu não sei quem te feriu, eu não sei como foi que te feriram, mas Deus hoje te trouxe aqui para levantar teu ministério, para entregar teu ministério. Levanta essa cabeça, sacode essa poeira, enxuga essa lágrima, estufa o peito e diga: Deus me deu um chamado, eu vou honrar, eu vou honrar. É com excelência, é com excelência. Cadê você? Cadê você? Deus se achou que hoje. Ezequiel sabia que tinha que amarrar a sua túnica com essa corda. E a indumentária de Ezequiel tinha duas coisas que chamavam atenção, não de Ezequiel, mas do sacerdote, perdoe. A indumentária do sacerdote tinha duas coisas que chamavam atenção: campainha e romão. Amarrava-se então a corda e ele entrava para ir encontrar Deus e prescutá-lo nos seus olhos. E após ir fronte à arca, Deus
descia sobre o querubim de maneira sinótica e olhava o sacerdote nos olhos. E por que a romã e os sinos? Não é para fazer barulho, para mostrar, como dizem por aí, que o sacerdote estava vivo. Não. Não era só isso. O sacerdote tremia. E conforme ele tremia, a campainha batia no fruto. A campainha batia na romã. Ele tremia com temor e tremor. A campainha fazia barulhos e os frutos balançavam. A campainha fazia barulho 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 e os frutos balançavam. O que é isso? Ezequiel estava entendendo que não é só barulho, tem que ter fruto também. Tem que ter fruto. A campainha é barulho, mas o fruto é a romã. O que nós estamos vendo de gente que tem barulho, mas não tem fruto, mas não tem barulho, é o equilíbrio do ministério. É Deus dizendo que é tempo de fazer barulho, mas é tempo de mostrar os frutos. Jesus Cristo disse, apontando para mim e para você: eu vos escolhi para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça para a glória de Deus. Mas Ezequiel perde a esposa na carruagem, porque os seus ferimentos foram de grande sombra. E aí então Ezequiel está na beira do rio. Ezequiel já não é mais um jovem que subia 3 recâmaras e aprendia tudo. Ezequiel já é um homem maduro, que não está em sua terra, frustrado com Deus, frustrado com algumas coisas, frustrado com a situação, frustrado com a vida, está inquieto, triste, abatido. Isso é fato, no hebraico é mostrado. Depois nós vamos ler o hebraico. O hebraico mostra como ele está abatido. Só que, para se tornar um sacerdote de 20 a 30 anos, de 20 a 30 anos, diga, de 20 a 30 anos. E o texto diz: e aconteceu que no 30º ano, glória a Deus, Pai. Ezequiel está frustrado, não é mais adolescente. Para se tornar sacerdote tem que ter 30 anos. E o texto diz: no 30º ano o Senhor apareceu para ele. É Deus dizendo para Ezequiel: não se frustre, Ezequiel, porque quando eu prometo eu cumpro, quando eu falo eu cumpro, quando alguém tem eu estou vendo uma mão levantada, um glória a Deus lá no fundo, eu estou vendo alguém chorando, eu já estou percebendo que ministério aqui é coisa séria, ninguém brinca de ministério, nós não brincamos de casinha, nós honramos Deus, nós vestimos a farda, nós fazemos aquilo que Deus chamou, porque Deus nos chamou. No 30º ano, é como se Deus estivesse deixando escrito, porque você vai perceber que está falando na segunda pessoa. Na segunda pessoa, o texto diz: e o Senhor apareceu para Ezequiel. Então alguém está escrevendo essa primeira parte do chamamento de Ezequiel, ou seja, alguém está catalogando no seu livro de Ezequiel, que leva o seu nome, dizendo: Deus não esquece os seus. No 30º ano, ou seja, Ezequiel está com 30 anos. Na hora de cumprir o seu chamado sacerdotal, Deus aparece para ele. Não se preocupe, porque na hora certa Deus vai chegar. Deus vai chegar na hora certa, não atrasa. O meu cronômetro não é o cronômetro de Deus. A minha agenda não é a agenda de Deus. O nosso calendário não é o calendário de Deus. No 30º ano, no 4º mês, no 5º dia, ele é perfeito. Só não colocou horário aqui. Estando no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. Só que tem um detalhe: Ezequiel
leva o altar até o povo. O profeta não. O profeta traz o povo até o altar. É Deus dizendo para Ezequiel: Ezequiel, cadê o povo para você trazer? Cadê o povo para você direcionar até o altar? Então, para ser sacerdote, você precisa ter um povo para você trazer. O povo está desanimado, cabisbaixo, achando que eu esqueci deles, o tempo está passando. Então, Ezequiel, faz o seguinte: não é mais sacerdote. No 30º ano te chamo para ser profeta. Você vai levar o altar até o povo. Aleluia, tem gente que entendeu, irmão. Aleluia. Levar o altar até o povo é sentir o peso da pedra, porque naquele tempo se fazia altar com pedra. Só quem sente o peso da pedra consegue levar altar até o povo. Altar não podia ser de pedra lavada. Por quê? Porque não se enfeita altar. Altar é bruto, altar é rústico. Altar não é para elevação ministerial. Altar não é para apresentar ministério. Altar é para glorificar o eterno Deus. Foi João Batista que disse: importa que ele cresça e eu diminua. Se querem vender ministério no altar, que vendam. Se querem apresentar no altar, se apresentem. Se querem fazer a sua protagonizar, ou até uma figura, ou até se fazer de ator ou atriz, faça. Mas nós temos profeta aqui. Olha aí, olha lá. Sentir o peso do altar não é para qualquer um. Nós estamos perdendo obreiros, perdendo mulheres de autoridade, porque não suportam o peso das pedras do altar. Querem chamar, correm atrás de chamar. Quando Deus dá, fica reclamando de qualquer coisa. Para de comisseração, aguenta a pancada, porque a pedra que vai vir. Glória a Deus! Aleluia! Levanta essa cabeça, enxuga essa lágrima, sacode essa poeira. Estão falando de mim, estão criticando a mim, estão falando. Não se preocupe, porque uma vez que você levantou a mão para aceitar Jesus, se prepare para carregar pedra. Ministério não é aquele ministério de gravata só não, ou tem uma carteirinha de credencial. Ministério é para quem aceita Jesus. Aceitou Jesus, irmão, já está listado. Aleluia! Foi Paulo que disse: aquele que milita na obra do Senhor não se embaraça com as coisas desse mundo. Ou seja, vai ficar reclamando porque está na hora de honrar a pedra, pegar, colocar nos ombros e dizer: eu vou andar, eu vou caminhar. Vai machucar o ombro, mas vou carregar. Está doendo, mas vou continuar. Está pesado, mas vou continuar. Eu não vou desistir por nada, porque pedra se faz altar. Ezequiel vai ter visões. Um sacerdote, alguém que estudou para ser sacerdote agora, chamado a profeta, vai ter visões. Essas visões não é da live do profeta da meio-dia. Não. Essas visões não é do profeta do Pix. Não. Essas visões não é da placa do carro. Também não. Essas visões não é do RG. Não é. Essas visões não é da letra que desce. Eu vejo uma letra A. Não é dessa letra. Não. Essas visões aqui é de profeta. Então eu preciso explicar para você o que é profeta, porque hoje todo mundo quer ser profeta. E o que eu estou vendo é pastores que pregavam, profetizando agora. Amém. Vamos profetizar. Moisés disse: bom é que todos profetizassem. Mas eu estou vendo pregador, amigos meus, que se tornaram profetas de uma hora para outra, revelando nome, revelando, enfim. Não vou entrar nesse mérito, mas eu vou explicar para você o que é profeta. O profeta na Bíblia Sagrada chama Nabi em hebraico. O Nabi, ele tinha temor, porque quando Deus vinha, até seus ossos tremiam para falar com ele. Não é assim: eu estou vendo. Não, uma coisa era séria. A Bíblia diz que João caiu quase morto. Daniel ficou doente durante uma semana, só de ter visões de Deus. Não é assim não: estou vendo, Deus me mostra. Não, calma aí.
Deus fala todos os dias. Todos os dias Deus fala. Isso eu sei. Glória a Deus, Pai. 365 vezes está escrito: assim diz o Senhor. Então Deus fala todos os dias. E o que era o Nabi? O Nabi era aquele que andava encurvado. Ele era profeta, mas ele andava encurvado. E por que ele andava encurvado? Porque a tradição dizia que o profeta que é profeta sente o peso do coração de Deus. Segundo, o profeta que é profeta, ele carrega o pergaminho. Aleluia, Senhor. Deus és tua, Pai. Aleluia, Senhor. O profeta enrolava o pergaminho, porque até para ser profeta tem que saber enrolar o pergaminho. É da direita para a esquerda. Enrolava o pergaminho. Quem escrevia para Jeremias era Baruque. Jeremias, Ezequiel carregava os pergaminhos no ombro. Ou seja, para ser profeta tem que sentir o peso do pergaminho. Sabe qual que é o peso do pergaminho? Ai do profeta que diz assim diz o Senhor, quando o Senhor não disse nada. Esse é o peso do pergaminho. Ai dos profetas que dizem assim diz o Senhor, quando o Senhor não disse nada. Ele tem visões, ele é profeta. Tá bom. E qual é a visão que Ezequiel tem? A Ezequiel tem uma visão de uma roda por dentro, uma roda por fora, cor de amar, olha o centro dela que gira. Ele olha aqui na sua frente, do nada ele vê que está outrora. Outrora ele vira, olhando para ela, ele percebe, quando ele vai virar, ela já está outrora. Quando ele vai olhar para ela, quando ele vai virar, ela já está outrora. Quando ele vai virar para ela, daqui para lá, ela já está outrora novamente em sua frente. O que Deus está dizendo para Ezequiel? Ezequiel, você não vai conseguir me acompanhar. Eu sou Deus do movimento? Sou, porque o tempo todo eu estou me movimentando. Você não vai conseguir me acompanhar, Ezequiel. Eu estou aqui, quando você olha eu já estou ali, quando você vira eu já estou lá, quando você vira de novo eu já estou à sua frente. Por quê? Porque a gente fica tentando acompanhar Deus. A gente quer colocar Deus dentro da nossa caixinha e dizer: cuida, trabalha, opera. Ninguém consegue acompanhar Deus. É Deus dizendo: continua andando, continua seguindo, continua andando, e você vai ver o que eu vou estar fazendo, porque eu mesmo não parei, não deixei que... Jesus Cristo também, no livro de Marcos, quando Marcos está escrevendo o seu livro, eu acho lindo o que o William Barclay vai dizer. O William Barclay vai dizer que o livro de Marcos é Jesus em movimento, porque está todo momento dizendo: e ele foi, passamos, e ele andou, e ele entrou, e ele foi, e ele caminhou. O tempo todo, o William Barclay diz: o Evangelho de Marcos é o Deus em movimento. Eu tenho uma palavra do céu para mim encerrando essa mensagem. Deus está em movimento ao nosso favor. Tem coisas que você não consegue acompanhar do divino. Tem coisas que você olha e percebe sem a sua percepção limitada, humana, a sua racionalidade, tentando entender os pensamentos de Deus, é quase impossível. Deus, ele está em movimento o tempo todo. Enquanto nós estamos aqui, isso não é clichê de pregador, isso não é jargão de pregador, é pura realidade, porque Deus não despreza um culto, isso aqui para ele é eternidade. Enquanto você está aqui adorando, Deus está movimentando ao nosso favor. Ezequiel queria ser sacerdote, Deus queria que ele fosse profeta. Não dá para ser aquilo que Deus não quer que você seja. Glória a Deus. É um perigo, porque você esquece de tudo que você aprendeu quando você cresce. E quando você cresce demais, você já não quer ser aquilo que Deus
profeta ele foi para profeta, profetizou o dia todo. De profeta ele foi para capitão do exército. De capitão do exército, a Bíblia diz que ele já foi chamado para ser rei de Israel. Samuel só deu para ele uma ordem: espera eu chegar, não sacrifique. Só uma ordem. Ele cresceu tanto de caçador de jumenta para profeta, capitão do capitão do exército de Israel. Ele cresceu tanto que ele esqueceu do que ele era. Não sei se você pode chocar seu irmão, mas diz para ele: não esqueça quem você é quando você crescer. Não, diga melhor o que foi que nós deixamos de ser quando nós crescemos. O que é que nós deixamos de ser quando nós crescemos? A Bíblia diz que Samuel demorou para chegar, ele vai lá e quer ser sacerdote. Deus olhou para ele e disse: hoje eu te rasgo o seu reino. Hoje eu rasgo o seu manto, rasgo o seu reino. Aí diz assim: se você tivesse esperado eu, você seria confirmado hoje como rei. É hoje, ou seja, alguém que cresceu tanto esqueceu que era rei, queria ser sacerdote. É Deus dizendo para Ezequiel: você queria ser sacerdote, mas eu te chamo para ser profeta. Quer ver o outro é Uzias. Uzias, ele colocou em ordem, irmão, em ordem o reino, fez tudo do bom do melhor, honrou a Deus, honrou a memória do pai Davi, honrou a todos com um legado excepcional. A Bíblia diz que então ele entra no templo para sacrificar o Senhor. Flávio José vai dizer que o forno do templo rachou e uma luz do sol raiou e na sua testa nasceu uma lepra, porque ele quis ser aquilo que não era para ele ser. Ele cresceu tanto que ele deixou de ser aquilo que era para ele ser. Ezequiel está deixando claro para nós que é melhor obedecer do que sacrificar. Eu vou encerrando. Ouvir a voz de Deus dizendo: tu és profeta, é uma coisa. Ouvir a voz de Deus dizendo: estou te chamando para um chamado diferenciado nas beiras do rio Quebar. Na beira do rio Quebar eu vou incutir em você o dom da profecia, vou te usar. Mas no dia seguinte você está lá, catando barro, colocando no balde. No dia seguinte você está lá, fazendo tijolo. Você recebeu a profecia, se alegrou, Deus deu visões. Você então sentiu a sua alma estremecer, falou: agora alguma coisa vai mudar. Aí você volta para lá e novamente você se encontra abatido, porque o ministério dói, o ministério é doloroso, o ministério é um soco na boca do estômago. O ministério não é apresentação. O ministério é coisa séria e dolorosa. Verdade, Senhor. Quando você sentir prazer em querer dizer: eu vou desistir. Quando vir na sua alma algo dizendo: eu vou abandonar, eu vou deixar tudo. Sabe o que é isso? É o teu chamado te chamando. Desânimo, quando não sentir mais vontade de orar, quando você querer tirar a gravata, quando você querer
capítulo 2, versículo 1, e disse: Aleluia. Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Quando tentarem te abater, Deus vai dizer: coloca-te em pé. Quando tentarem deixar você rastejando, Deus vai dizer: coloca-te em pé. Quando rebaixarem você, Deus vai vir com o dedo na sua cara e dizer: fica de pé, filho do homem. Enxuga essa lágrima. Enquanto esse choro, coloca-te em pé, porque Deus vai falar com você. Quer ver só? Tradição judaica. Os judeus esperavam duas pessoas. Quantas pessoas? Esperavam um Messias e uma pessoa que eles não sabiam quem era, mas eles aguardavam. A primeira pessoa que eles esperavam era o Messias. Diga Messias. A segunda pessoa que eles esperavam, eles não sabiam quem era, mas aguardavam. E quem era? O Filho do Homem. A tradição diz que eles vasculhavam para saber quem era o Filho do Homem. O que eu aprendo com isso, irmão? Eles não esperavam que você seria chamado Glória a Deus. por alguém Aleluia. que eles não esperavam. Aleluia. Com a mão levantada, glória a Deus, aleluia. Então eu vou escrever melhor para você entender. O Filho do Homem era alguém esperado na tradição judaica. Eles sabiam que aguardavam o Messias, mas quem é esse Filho do Homem? Ou seja, era uma nova nomenclatura do próprio Messias. Só que eles não sabiam deixar que era outra pessoa. O que Deus está dizendo para Ezequiel? Ezequiel, hoje eu te chamo para ser uma outra pessoa. Sempre assim. Filho do homem, põe-te em pé. Aqui eu encerro. A palavra hebraica, põe-te em pé, não é que Ezequiel estava sentado. Ezequiel estava sendo chicoteado, carregando barro e fazendo tijolos na beira do rio Quebar. Ezequiel estava trabalhando, se movimentando, fazendo. Esse meu Deus eu prego até meia-noite. Se movimentando, trabalhando, sabe? Ezequiel estava trabalhando em pé, fazendo barro, amassando tijolos, levando na canga, para lá e para cá, se movimentando. Você faz esboço, você israelino, você coloca um terno, compra uma gravata nova, você prega, você aprende um novo hino, você dedilha, você ensina, aprende a partitura, você escreve, te chama para pregar, você anima, fica alegre. E aí então é a mesma coisa que o Ezequiel está passando. Ele está trabalhando em movimento, fazendo, abrindo igreja, lavando banheiro, ajudando, cooperando, mas por dentro só Deus conhece. Aleluia. Deus no hebraico disse: coloque de pé, põe-te em pé. No hebraico eu estou te vendo por dentro, Ezequiel. Glória a Deus. Aleluia. Tu está quebrado, tu está arrebentado, Ezequiel. Tu está em movimento, mas você está sangrando por dentro. Tu está trabalhando, mas você está doloroso. Tu está sorrindo por fora, mas por dentro eu estou vendo que você está arrebentado. Tu está dando paz do Senhor alegre para todo mundo, mas eu por dentro eu estou te vendo que você está moído, triturado em tribulação, turbado por dentro. Ai, amanto, decalamanto e a sépia, lamandarábia. Deus te trouxe pela mão direita nessa vereda segura hoje, para falar com você tete a tete. Você estava esperando um profeta, esperando alguém vir falar. Ei, Deus te trouxe aqui para dizer: eu estou te vendo por dentro, parece que está quebrado, machucado, ferido, mas hoje eu vou te levantar. E se isso é verdade, se coloca sobre os pés, dando glória a Deus, aleluia, e já pegando na mão do seu irmão, dizendo: Deus
Eu vou sair renovado por dentro, levantado, refortalecido, reavivado. É a hora de acender essa chama que arde no teu peito. Não deixa de apagar, não. Eu vou te jogar graveto hoje. Pega graveto aí. Pega graveto, pega graveto, pega graveto. Deus vai te acender. Deus vai levantar essa chama. O ministério que arde aí, Deus vai honrar. Continue pregando, não para. Continue louvando, não para. Continue tocando, não para. Regendo, não para. Liderando, não para. Pastoreando, não para. Obreiros, continue sendo aquele que é fiel. Deus vai te levantar. Tentar